Galerinha, antes da gente iniciar essa videoaula, eu queria te pedir um favor encarecidamente. É o seguinte, essas videoaulas estão fazendo sentido para você, não estão? Então, eu preciso que você se inscreva no canal aqui embaixo e que você vá lá no Instagram, @marcelocambrais.eng, vou colocar o contato na descrição do vídeo. Vai lá, segue a gente para que a gente possa produzir ainda mais conteúdos para vocês relevantes. Eu quero ter realmente a participação de vocês, que a gente torne o YouTube e as redes sociais realmente um canal de comunicação entre nós, para que eu possa aprimorar ainda mais os meus vídeos e poder chegar até vocês com um conteúdo que seja realmente relevante e que vá de encontro às necessidades de vocês. Carga distribuída. Pessoal, eu ouso a dizer que a carga distribuída está presente em praticamente todas as nossas estruturas, e eu vou explicar por quê. Porque quando nós falamos em carga distribuída, geralmente nós estamos falando de cargas que são permanentes na nossa estrutura. Por exemplo, pensa um pouquinho aí. Qual que é a carga distribuída mais conhecida e famosa que nós temos? É essa mesmo, exatamente. A carga distribuída referente ao peso próprio do elemento que a gente está analisando. Então, se a gente for parar para analisar, assim como nós fizemos aquela pequena análise do zoom da carga concentrada, que se torna, toda a carga concentrada ela se torna uma carga distribuída, né? Olhando no micro, né? Quando nós olhamos macro, ela é uma carga concentrada, mas olhando, ela se torna uma carga distribuída. Então, quando nós olhamos para a nossa estrutura como uma visão macro, aparentemente, nem sempre a carga distribuída ela é encontrada, mas quando nós olhamos mais a fundo, perceba que todo elemento de estrutura, toda barra, ela possui um peso próprio. Se ela possui um peso próprio, ela tem uma carga distribuída de forma linear em toda a sua seção. Se ela tem isso, ela gera um diagrama de esforço normal, momento fletor e cortante, sempre semelhante ao exemplo que nós daremos agora. Vamos lá. Então, se eu tenho esse exemplo que foi proposto aqui no nosso quadro, perceba, eu tenho uma viga biapoiada, a nossa clássica viga isostática, que possui reações de apoio no ponto A, reação de apoio no ponto VB para cima, ok? Não vai possuir normal, porque eu não tenho esforço na direção horizontal da minha análise, no meu eixo axial a minha viga, e eu tenho uma carga distribuída à minha estrutura, por exemplo, como o exemplo que eu citei anteriormente como peso próprio. O que acontece nesse caso, pessoal? Toda a carga distribuída, se nós formos pensar que essa carga, pense que nós estamos analisando uma carga distribuída, olha só, nós estamos analisando uma carga distribuída micro. Imagine se essa estrutura fosse muito maior. Então, ela agiria como uma carga concentrada. Concorda comigo? Como no exemplo oposto, uma carga concentrada olhando mais próximo, ela se torna uma carga distribuída. E quando eu faço o oposto, uma carga distribuída, ela se torna uma carga concentrada. Uma carga concentrada, ela está concentrada onde, pessoal? Olha só. Ela está concentrada no meio. Vamos tracejar aqui porque é uma projeção, né? A carga ela está atuando no meio, porém, né, nós temos isso de forma projetada, né, de forma uma projeção aqui. Então, como que isso aqui iria acontecer? Então, eu tenho, olha só, a minha força, a minha carga distribuída Q, certo? Vezes a minha distância L. Isso daqui dá a intensidade de aplicação dessa força, ok? Quando eu faço as minhas reações de apoio aqui, eu vou ter então que a minha reação de apoio em A vai ser a minha carga distribuída Q vezes a minha distância L dividido por 2 e mesma coisa para o meu VB, certo? Porque a minha viga ela possui simetria, então as cargas elas se dissipam de forma igual para os dois lados da minha estrutura. Agora, como isso fica no diagrama? Tá? Vamos aqui desenhar então o que seria então o eixo do nosso diagrama. Então eu tenho aqui o meu ponto A,
segue reto ponto B. Então olha só, como ficaria esse diagrama de esforço cortante? Eu vou analisar primeiro a reação de apoio em A, então eu tenho a minha vertical em A, estou analisando o lado esquerdo da minha estrutura e tenho módulo para cima. Se estou analisando a esquerda, negativo. Se é para cima, é positivo. Quando eu tenho no meu módulo de cansar positivo e negativo, eu tenho positivo e negativo, então é positivo. Quando eu olho o lado oposto, eu estou analisando agora o lado direito da minha estrutura, então positivo. Tem uma força para cima é positivo. Positivo com positivo, negativo. Então, negativo. Qual será a nossa intensidade? QL sobre 2. Aqui mesma coisa. QL sobre 2, só que negativo e aqui positivo. Como será o comportamento do meu diagrama, pessoal? Lembra que quando eu tenho cargas concentradas e entre as cargas concentradas eu não tenho nenhuma outra carga dissipada, eu traço uma constante. Então, quando a carga é concentrada, esse diagrama é constante. Quando eu tenho carga distribuída, esse diagrama é linear. Então, o que eu vou fazer? Vou ligar os dois pontos. Aqui não ficou na escala, mas vocês entenderam, né? Isso daqui seria no meio da via, tá? É que o desenho não ficou perfeito. Ok? Então aqui eu tenho esforço cortante positivo, esforço cortante negativo, zero no meio do vão. Ok? Como ficaria o nosso esforço de momento fletor? Então eu tenho ponto A e ponto B. Quando eu tenho um esforço de carga distribuída, como que eu faço o cálculo do meu momento fletor? Eu vou analisar os meus apoios, certo? E depois eu vou ligar esses pontos. Então vamos lá. Analisando o primeiro apoio, eu tenho momento no apoio A? Não, né? Porque ele não restringe rotação, então ele é zerado aqui. Mesma coisa para o apoio B, é zerado. Então, eu ligo os dois pontos, no caso da carga distribuída, eu vou ligar esses dois pontos, então já é o próprio eixo da minha estrutura, ok? Tracei o eixo entre esses dois pontos, agora eu vou pendurar o meu momento máximo, que nesse caso, como é uma viga biapoiada, submetida a carregamento distribuído, né, e ela é simétrica, ela vai ocorrer no meio do vão. No meio do vão. Eu já sei que vai ser para baixo, por quê? Vamos lá. Se eu tenho dois apoios aqui, olha só, e tem essa carga distribuída aqui em cima, o que ela faz com a minha estrutura? Ela traciona as fibras inferiores. Por esse motivo, o diagrama vai para baixo. Vai para baixo, ligo os pontos, penduro aqui, com qual intensidade? A minha força Q, vezes o meu vão, ou o vão que ela está sendo projetada, L, elevo essa distância ao quadrado e divido por 8. De onde isso sai, pessoal? Isso é um reflexo, né? É uma derivada da integral dessa carga distribuída que vai gerar esse momento aqui. Então, olha só, eu vou ter um momento fletor aqui. Esse momento fletor é uma parábola do segundo grau. Tá? Por que é uma parábola do segundo grau? Porque isso daqui vai ser Q vezes L ao quadrado sobre 8. Parábola do segundo grau. Então, esse pêndulo aqui vai me gerar o que a gente chama de momento máximo. Importantíssimo na nossa análise estrutural. Ok? Então, revisando. Carga distribuída, calculo as reações de apoio, encontro o meu diagrama, regrinha de sinal positivo e negativo, né, as forças de acordo com as reações de apoio. O diagrama se torna um diagrama linear, diferente da carga concentrada, que é constante, e o meu diagrama de momento fletor é uma parábola do segundo grau, diferente da carga concentrada, que era linear. Beleza? Pessoal, nós estamos chegando ao final de mais uma videoaula e eu quero pedir a sua colaboração e deixar aqui embaixo o seu joinha de gostei, se você está gostando desse material. Se você não está gostando, eu peço que você entre no nosso canal e encontre o material que vai de encontro com a sua necessidade. Se você não está gostando de nenhum desses assuntos, talvez é porque você não é da área, porque a gente está tentando fazer o nosso melhor aqui, tá bom?
Um abraço e até a próxima. Não deixa de comentar aqui embaixo qualquer aspecto referente a essa videoaula ou sugestões de novos vídeos que nós vamos acatar na medida do possível todos vocês. Até a próxima.